Oi, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de passar aqui e deixar minha carinha, minha marca, algo que é importante para vocês. E o versículo que eu quero trazer para vocês, hoje eu quero trazer, na verdade, um devocional, né? Somente para as mães, para as mulheres que estão, né, cuidando do lar, que estão, vamos dizer assim, eu gosto muito de, tipo, as mulheres modernas à moda antiga, né? Nós que somos mulheres modernas, que vivemos num mundo moderno, com rotinas modernas, mas que gostamos de preservar a moda antiga, que é aquela mulher que ora, que luta pelo lar, que jejua, que busca em Deus a resposta, né? E esse versículo foi eu buscando em Deus uma resposta de muitos dias. Na verdade, Deus já estava me dando sinais há muito tempo de coisas que eu estava pedindo para Ele, mas eu não conseguia enxergar. E aí eu percebi que eu estava cega mediante a palavra de Deus. Eu estava com os olhos vendados. E essa palavra está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala assim, eu vou dividir esse versículo em frases, assim, só para a gente entender. Quando Deus fala assim, em Romanos, essa palavra diz, não vos conformeis com este mundo. O que está acontecendo com nós? Eu digo nós porque eu ali em Costa sou uma pessoa falho, sou uma pessoa que, desculpa, muitas vezes me acabo me permitindo é, estar conformada com este mundo. Mas de que forma que nós mulheres nos conformamos? Muitas vezes com a correria, priorizando o trabalho, o sucesso do trabalho. O mundo lá fora reforça muito o nosso sucesso, né, profissional da mulher. É lindo ver aquela mulher empoderada, independente, aquela mulher que é corajosa, aquela mulher que ela resolve todas as coisas. É reforçador. As pessoas olham para nós com um olhar de admiração, né? E elas estão olhando, mesmo que a gente pense, não. E nós estamos olhando para outras mulheres que têm essas características pelo qual nós estamos nos tornando. Então, aquela mulher que conseguiu, alcançou sucesso, né? Aquela mulher que dirige, que anda no seu carro, que paga suas contas, que anda elegante, bonita, com roupa nova, que a gente gosta, né? Com a maquiagem maravilhosa. E isso é reforçador para nós. Quando a gente vai conseguindo alcançar isso, a gente vai cada vez mais buscando mais aquilo e não nos conformando com este mundo. E muitas vezes pessoas que não estão conformando com pessoas que não estão com os desejos e propósitos alinhados com o desejo e propósito de Deus. As pessoas estão com propósitos aliados ao mundo, às expectativas dela, né? E não ao que Deus quer para nós, porque a gente acaba colocando o mundo como prioridade, essas coisas como prioridade, e as coisas de Deus vão ficando para trás. Não só as coisas de Deus, quer dizer, que sim, quando eu falo também coisas de Deus, a gente está falando da nossa casa, da nossa família, do nosso marido, dos nossos filhos, da palavra de Deus. Então, Deus deixa de ser prioridade. O nosso ministério lá em casa, nossa casa vai deixando de ser um ministério de prioridade. Nossos filhos vão ficando em segundo, terceiro plano na nossa vida, que a correria muitas vezes nos impede. Então, muitas vezes a gente não para escutar o nosso filho, para dar um abraço, para cuidar, zelar daquela criança, organizar as coisas dela, estudar junto com as crianças, de saber como estão nossos filhos. Quando o tempo passa, tipo, a gente vai se atentar que algo está fora do nosso controle quando a bomba explode, vamos dizer assim, quando algo de ruim acontece com nossos filhos, a gente fala, poxa, eu me permiti não estar presente na vida dele, né? Ou muitas vezes a gente acaba culpando a própria criança por uma irresponsabilidade e maturidade dela, que a criança não tem essa maturidade, né? E ela acaba vendo aquela correria, nossa, e vai cada vez se afastando de nós. Os nossos filhos vão se afastando de nós. O nosso marido vai se afastando de nós. A igreja vai se afastando de nós. Ah, mas eu me deixei isso não tomar mais conta de mim, né? Então aí é que vai entrando aquele se conformar com este mundo. E aí eu percebi isso em mim que também me atentou. Falei, gente, a gente vai, é sutil. Gente, não é nada assim, bom, é grandioso, as coisas, as portas vão se abrindo. Não, são pequenas oportunidades vão acontecendo na nossa vida de sucesso, empregos, ou para mim assim, vai aparecendo pacientes. Aí um paciente só pode ir no horário que eu delimitei que eu não ia atender, que eu ia ficar com as crianças. Aí a gente fica com dó e tal, tal, e vai indo. E aí quando eu parei para ver, eu estava trabalhando muito mais do que eu me propus trabalhar quando eu pedi a Deus que me encaminhasse uma maneira de trabalhar em que eu pudesse cuidar dos meus filhos também, que ele me abençoasse até certo ponto, mas que eu pudesse cuidar dos meus filhos. E eu me lembro de ricas bênçãos do Senhor prosperar na minha casa, tipo, como se fosse aquela mulher do azeite, né? Eu não tinha baldes para mim é,
colocar tantas bênçãos que Deus tinha na minha vida. E às vezes a gente está trabalhando tanto, 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 tanto e não tem retorno. A gente só está trabalhando em uma falsa ilusão de sucesso. Porque é só falsa, porque a gente já trabalha, a gente acostuma a trabalhar muito como um sinônimo de sucesso, e não é. Trabalhar muito não significa sucesso, significa que a gente trabalha muito só. E muitas vezes a gente só trabalha muito e não tem retorno financeiro, porque os gastos são muito maiores. Né? Não é significado de sucesso, de conquistar algo, de alcançar, almejar coisas, não. Muitas vezes é só o trabalhar muito e perda de contato com o Espírito Santo, perca de contato com a nossa casa, com nossos filhos, que é o mais importante, os nossos filhos. Aquilo que Deus nos confiou para zelar. Né? Muitas vezes Deus não vai realizar na minha vida, na sua vida, Deus vai realizar na vida de seus filhos. E por isso que muitas vezes a gente tem que zelar e cuidar dos nossos filhos, manusear como massinha de modelar ali, assim como Deus nos criou, a gente ali construir uma criança para que ela seja o nosso futuro, nosso futuro da evangelização lá na frente. A gente não sabe quem a gente está criando. Está criando ministros, profetas, a gente está criando crianças que vão, no futuro, evangelizar a palavra de Deus. Através de quem? De nós. Mas um descuido nosso pode afetar toda a vida dessa criança. Um médico que vai salvar vidas na África. Muitas vezes a gente está criando dentro de casa. E aí a gente fala assim, Deus vai realizar na minha vida. Não, às vezes vai realizar na vida dos nossos filhos essas bênçãos. As bênçãos, elas também vão de geração em geração. Às vezes o seu propósito não é vencer o mundo, conquistar o mundo, fazer seu nome, mas fazer o seu filho ser o nome que vai evangelizar o mundo, que vai ficar marcado como aquela criança ou aquele menino, segundo como Davi, né? Que era pequenininho, que ali foi crescendo, e depois virou homem conforme o coração de Jesus. Então, às vezes, a gente tem muitas crianças em casa que vão ser o futuro da evangelização no mundo. E não é eu e você que vai evangelizar, que vai vencer o mundo, vai conquistar muitas vezes essas crianças que a gente está criando. Mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Então, assim, a gente precisa transformar esse mundo. Transformar o rótulo de mulher que a gente tem hoje, do que foi construído, que a mulher ela tem que trabalhar, ela tem que conquistar vários pódios, vários status, né? Que ela tem que ser uma mulher independente. Quem é o provedor é o homem. Né? Nós, mulheres, nós somos aquela que administra, ajudadora do lar. Administra a casa, organiza. Então, ela organiza a casa, ela que delimita, né? Ali as obrigações da casa, delega, que muitas vezes cria estratégias para a organização daquele lar, para a criação daqueles filhos. Então, a gente precisa, como mulher, transformar esse mundo, transformar as nossas crianças, não deixar nossas crianças. Eu não sou zero telas também, gente, mas construir crianças que tenham maturidade espiritual lá na frente. Ou a gente vai criar crianças com, eu como psicóloga falando, vários transtornos psicológicos acarretados pelo isolamento, pelo abandono, pela rejeição, pela solidão. Então, nós precisamos transformar este mundo através do nosso entendimento, para que experiencie qual seja a boa, para que a gente possa experienciar qual seja a boa, né? E perfeita vontade de Deus, que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente vai distanciando daquilo e vai esquecendo o que Deus tem para nós. Então, o propósito de nós mulheres é esse, né? Administrar o nosso lar, zelar pelo nosso lar, de forma muito cuidadosa. Então, nós precisamos experienciar, viver essa experiência, né? Para que a gente viva a perfeita vontade, a boa, perfeita vontade de Deus, né? E a partir do momento que a boa vontade de Deus vem, a gente nesse caminho, nesse trajeto, a gente vai colhendo aquilo que Deus tem para nós. No decorrer deste caminho, a gente vai plantando e com o tempo a gente vai colhendo e vivendo daquele fruto e também alimentando outras pessoas com aquele fruto que a gente produziu. Que nós mulheres a gente planta, colhe e ainda alimenta e depois replanta e alimenta quem está ao nosso redor. Outras pessoas que não pertencem à nossa família. Esse é o nosso papel. E eu me toquei disso. E eu quero que você acorde, assim como eu acordei. Eu não acordei muito tarde, graças ao Senhor, que eu estava em jejum, oração, pedindo a Deus que Ele falasse comigo. Eu sei que é uma mudança que me doeu. Não era a resposta que eu queria de Deus. Ter que mudar a minha rotina, mudar a minha vida. Mas eu tenho que seguir a perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita vontade de Deus. Eu tenho que acreditar
e confiar, eu vou acreditar e confiar de que isso é o que Ele quer para minha vida, o meu propósito. E ao mesmo tempo Ele vai falando, não é sobre a sua vida só, é sobre a vida dos seus filhos. O que eu vou realizar na vida deles é muito maior do que eu já realizei nas suas. Então que Deus possa falar com você nesse momento, nesse devocional que eu fiz aqui com você. Deus possa te acordar, te lembrar, para você se atentar e se posicionar na sua casa, levantar esse clamor e essa oração para que Deus guarde a tua casa e Ele fale com você e mude a sua vida. Aquieta seu coração, porque nós mulheres, aquela mulher que se dedica ao lar, aquela mulher que se propõe a cumprir a vontade de Deus, colhe bons frutos. A preocupação não é mais uma prioridade para você. O que é prioridade para você é seguir o propósito de Deus sobre você, a obediência. Então, aquiete seu coração, faça o que Deus tem para você. Mesmo que isso não seja a resposta que você quer, que você chore, tudo bem. Mas que você faça o que Deus tem para você. Tá bom? Te desejo uma ótima tarde. Profetizo que Deus derrame bênçãos na sua vida. Profetizo que o Senhor derrame sabedoria e entendimento para você guiar o seu lar, a sua casa. Todos os dias. Amém?